No vídeo de hoje nós vamos falar sobre regulação emocional e para isso nós precisamos começar pensando sobre as nossas queridas emoções. Muitas vezes elas são condenadas. Às vezes você cresceu ouvindo para de chorar, não pode bater, tá com raiva, engole o choro. Mas eu preciso te falar também sobre o lado positivo da emoção para depois te mostrar como a gente faz aí a regulação de uma emoção que não está muito equilibrada, que aí entra no que nós vamos aprofundar sobre a desregulação emocional. Mas para que servem as nossas emoções? Para que elas servem? Existem diferentes visões sobre as emoções e são visões ocidentais e orientais. Então, de acordo com as culturas dos povos, se observa a emoção de formas diferentes. Eu quero contar aqui para você a emoção percebida por Platão, onde ele assemelhou a emoção a um cocheiro que está ali segurando dois cavalos. Um cavalo, ele é indomável, ele é rebelde, ele é mais difícil, enquanto o outro já obedece um pouco mais. Então, a gente tem muitas vezes emoções que são mais fáceis de domar e outras que estão ali naquela rebeldia, naquela a flor da pele, naquela desregulação. E todos nós vivenciamos diversos tipos de emoções e precisamos aprender a lidar com elas. O verdadeiro problema não é sentir a ansiedade, a tristeza, a raiva. O problema é quando aquilo torna um sofrimento desequilibrado para você. As emoções, elas nos lembram sobre as nossas necessidades, sobre os nossos direitos e ainda sobre as nossas frustrações. E elas nos levam a uma mudança, muitas das vezes, para que a gente fuja de situações difíceis, até por uma questão de sobrevivência, nos fazendo muitas vezes fugir de situações difíceis e perigosas, inclusive, e nos levando a sentimentos de satisfação diante de outras situações. Então, diante de uma situação de perigo, é importante esse medo para que o indivíduo sobreviva. Então, ele vai sair correndo por conta do medo. Então, até por uma questão de sobrevivência, essa emoção do medo, ela pode ser positiva. Percebe nesse exemplo que o problema não é a emoção, mas é como que eu vou lidar, como que eu vou identificar e reconhecer o momento dela ser utilizada. Todos nós vivemos emoções de vários tipos, tentamos lidar com elas. Então, nesse exemplo que eu falei do medo foi eficaz, mas e se esse medo gera ansiedade, gera sofrimento para uma pessoa? Aí que está, então, uma emoção que está sendo utilizada de forma problemática. Uma explosão de raiva, uma crise de ansiedade ou até um isolamento emocional em relação ao outro, isso sim pode gerar algum problema na emoção. Então, o que é a regulação emocional e o que é a desregulação? A regulação é a capacidade de você poder lidar de forma saudável com todas essas emoções, sabendo o momento exato de utilizá-las a seu favor. E isso vai variar de pessoa para pessoa, cada um tem a sua forma de sentir. Pessoas que diante da morte do outro podem ter um sorriso no rosto, porque estão ali com a emoção de paz e de alegria por tudo que viveram com aquela pessoa. Ou outra que está ali chorando, sentindo aquele luto. Não tem certo ou errado. Existe a forma como cada um está lidando com aquilo e vai vivendo ali aquele processo. Então, ambos podem estar regulados emocionalmente, mesmo que um esteja ali em paz e sorrindo e o outro esteja profundamente triste, manifestando toda essa tristeza. Para algumas pessoas, o enfrentamento ele é melhor do que a fuga, do que a esquiva. Por quê? Porque esse meu sorriso, ele pode ser uma fuga da minha dor. Aí que está o problema. Porque se eu de fato estou sentindo aquilo e não há dor nisso, ok. Agora, se isso for uma fuga, pode ser um problema para mim. Ou ainda pode não ser um problema essa fuga. Essa fuga pode ser uma forma desse indivíduo não sofrer mais, porque ele já sofreu tanto ao longo da sua vida, né? Então, é uma forma de enfrentamento essa fuga. Então, percebe que não existe uma resposta pronta, uma resposta exata sobre qual emoção de fato está sendo uma desregulação minha. A desregulação é algo que vai me gerar
prejuízos, né, individuais. Então, eu ali vou estar com algum sofrimento em estar sentindo aquela emoção. Olhando aparentemente, não tem um certo ou errado. Cada caso, de fato, vai ser um caso. Por isso, então, as estratégias específicas para você vai variar aí conforme um olhar profissional que você tenha individualizado. É importante que você procure um profissional da psicologia para poder fazer um trabalho individualizado com você. Agora eu vou te trazer, então, estratégias mais universais que várias pessoas podem utilizar para os momentos em que se sentem desreguladas emocionalmente, ou com muita raiva, ou com muita tristeza. Então, existem estratégias que são um pouco mais universais, que podem ser utilizadas também no caso de você estar sentindo alguma desregulação emocional. Então, vou falar sobre essas estratégias aqui e você observe se elas vão te fazer bem e eu espero que elas possam, de fato, te ajudar. A primeira técnica que eu vou trazer aqui para você é a respiração diafragmática, que vai te ajudar a reduzir a ansiedade. Sente-se ou deite em alguma posição bem confortável para você. Na sequência, você vai colocar a mão abaixo aqui do seu peito. Então, vai fazer uma primeira respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos lá? E agora, essa inspiração você vai fazer por 4 segundos. Depois você vai segurar por 2 e vai soltar por 6. Então, vamos juntos. Então, essa é a respiração diafragmática que você vai repetir quantas vezes, então, você sentir a necessidade até você se acalmar. Inspirou por 4, segurou por 2 e soltou por 6 segundos a respiração. Você vai focar apenas na sua respiração. É uma técnica, de fato, que vai influenciar nas suas emoções. Essa técnica reduz a nossa ativação da fuga e também da luta e vai então te proporcionar um relaxamento físico, inclusive. Segunda técnica de relaxamento é a estratégia de relaxamento progressivo, onde você vai sentir cada parte do seu corpo, vai gerar uma tensão ali naquela parte e depois vai soltar aquela parte. Então, você está sentada aqui numa cadeira ou então deitada e você pode começar pelos seus pés. Vai pressionando esse pé para o chão, pressione esse pé no chão e vai então depois soltando essa tensão. Faça isso por alguns momentos, alguns minutos. Então, vá apertando o pé no chão e solte. Pronto. E aí, você vem para os membros superiores. Então, na sequência, você pode apertar a sua coxa sobre a cadeira, faça uma pressão na cadeira com a sua coxa e depois solte a sua coxa. Repita esse movimento mais 2 vezes e depois vá para outras partes do seu corpo até chegar na sua cabeça, onde você sente aquela tensão e solta a tensão. Esse é o relaxamento progressivo, onde você joga a tensão e solta. Joga a tensão e solta. Assim também pode fazer nas suas mãos. Questionamento de pensamentos negativos é outra estratégia para você poder manejar a ansiedade e o estresse e também a desregulação emocional. Na terapia cognitivo-comportamental, nós aprendemos que os nossos pensamentos impactam sobre as nossas emoções. Então, precisamos identificar quais são os pensamentos que nos trazem prejuízos, as nossas distorções cognitivas e assim procurar novos pensamentos para a gente poder ter também novas emoções. Eu gravei um vídeo sobre as distorções cognitivas, você pode se aprofundar nesse tema também através do vídeo das distorções. E aqui eu também quero que você, nessa estratégia, comece a pensar. Essa preocupação é baseada em fatos ou é apenas uma suposição que passou pela minha cabeça? Existe outra forma de enxergar essa situação? O que eu diria para um amigo se ele estivesse pensando com esse pensamento negativo? O que eu diria para ele?
Essas perguntas podem te ajudar a flexibilizar os seus pensamentos e, inclusive, acalmar as suas emoções negativas e também equilibrar as suas emoções. Na terapia da aceitação e compromisso, nós aprendemos que muitas vezes eu lutar contra uma emoção pode aumentar a intensidade dessa emoção. Observe a sua emoção sem julgá-la. Qual é a emoção que você está sentindo agora nesse momento? Observe-a sem julgá-la. Como se você fosse um observador externo. Nomeie o que você está sentindo. Diga o nome. Pode ser ansiedade. Então reconheça, estou sentindo ansiedade agora. Traga a sua atenção para o momento presente, focando na sua respiração e no que está agora ao seu redor. Qual é o ambiente que você está, qual é o cheiro, o que você está vivendo nesse exato momento. Aceitar as emoções não significa gostar delas, mas sim permitir que elas venham e vão naturalmente, como uma onda no mar, sem você precisar controlar tudo a todo custo. Então, regular as emoções não significa que você vai sempre evitá-las a todo custo, mas sim aprender a identificá-las e utilizá-las a seu favor, de forma saudável. Com técnicas simples como a respiração diafragmática, o relaxamento progressivo, o questionamento dos pensamentos negativos e ainda estratégias de respiração de mindfulness, você pode transformar a sua relação com as suas emoções e ter uma vida mais equilibrada. Claro que para um trabalho ainda mais individualizado, é fundamental que você tenha ao seu lado um profissional da psicologia que possa de fato pensar no que vai fazer sentido para você, para a sua forma de funcionar. Se todo esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual dessas técnicas que você já tentou fazer e qual delas que mais te ajudou. Para mais conteúdos, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e até os próximos vídeos.